Este é Digimon Adventure, uma série animada que conta uma aventura de um grupo de crianças, que vão ao acampamento, porém, sem aviso prévio, são mandadas para outro mundo. Ao serem chamados de os Digi-escolhidos, passam a viajar por este plano digital e misterioso, juntos de seus Tamagotchis, para salvar o mundo enquanto ainda são crianças do fundamental e que sentem saudades dos pais. Este é Aoki Yusei SPT Leisner, uma animação japonesa que se passa em um futuro alternativo ao que a gente vive, este em que a Guerra Fria ainda existia, ao ponto de escalonar suas tecnologias a níveis de construírem bases militares em outros globos como Lua e Marte. Neste meio, um grupo de novatos de uma escola militar de uma das duas potências passam a cursar nessas bases, tais que são duramente atacadas e massacradas por alienígenas nunca antes vistos, passando a terem de sobreviver em meio a situações precárias e por diversos acontecimentos trágicos, tudo enquanto um garoto misterioso em um mecha espacial os ajuda. Eu quero falar isso em outro vídeo. Este é Mugen Wakusei Survive, um anime que se passa no futuro, onde a humanidade precisou instalar bases coloniais no espaço e outros planetas do sistema solar, pois a Terra já não é mais um lugar habitável. Certo dia, um grupo de crianças de uma escola vão uma viagem e se dividem em grupos. Uma tempestade espacial surge de repente e um dos grupos, que foram ordenados a ficarem em pequenas naves acopladas ao ônibus espacial que as levava, se solta e acaba sendo sugada pelo tornado, o que as leva em um outro canto desconhecido e aterrissam em um planeta ainda não descoberto, com condições mínimas de sobrevivência, criaturas perigosas e um cast de personagens que trazem vários conflitos entre si, precisam sobreviver de alguma forma neste novo local. Estas três obras que citei aqui são apenas um dos exemplos de uma série de animações que podem aparecer aqui ou acolá. Um grupo inexperiente se perde em um lugar distante e desconhecido, e precisa sobreviver a inúmeros perigos, e que normalmente são feitos em cima de situações conflituosas entre o elenco de personagens que, por padrão, é bem diversificado, fazendo com que o espectador acompanhe a visão de cada um deles e como eles enfrentam seus perigos e se desenvolve ao decorrer dos episódios. E, por fim, o que eu quero tirar com isso? Digamos que o anime que eu quero falar hoje segue esta mesma base, mas seu desenvolvimento e como tudo é construído consegue ser diferente o suficiente para ter sido provavelmente um dos meus animes favoritos de 2021. Você concordando comigo ou não, este é Sonny Boy. Antes de começarmos, vale uns minutinhos aqui para ressaltar o elefante que provavelmente muitos de vocês vão apontar, que é a conversa do Isekai, uma das maiores tendências das obras japonesas da atualidade, muito por conta da popularização das light novels e adaptações para anime vindo delas. Uma obra que é considerada um Isekai normalmente se dá por conta a partir do momento em que o protagonista, de alguma forma, é transportado para um outro mundo que não é o nosso, seja porque ele acabou morrendo e reencarnando neste outro mundo, ou simplesmente foi alvo de algum ser mágico que o chamou. O que importa no fim disso tudo é que o personagem não conhece forma alguma de voltar para o plano onde viveu. E bem, é uma premissa com bastante potencial para falar a verdade. O autor monta um espaço de sobra para criar situações do protagonista se bater com culturas distintas às a que ele tinha costume em sua vida anterior, ou até pensamentos de escapismo, visto que agora ele pode ter uma vida nova, na qual ele não é um merda qualquer ou alguma coisa assim. Eu poderia falar de outras coisas na qual o Isekai pode se aproveitar e tal, mas na verdade é que eu não gosto nem um pouco deste tema. Não por ser ruins em sua base, mas sim pela quantidade desnecessariamente alta de obras que fazem exatamente a mesma coisa. A completa saturação desse tipo de obra é bem constante e seria muito interessante se suas adaptações de TV fossem minimamente boas. O que eles poderiam facilmente dar a desculpa de escapismo por ser normalmente uma aventura mais boba e descontraída, parece ser muito mais um abuso da palavra pro autor fazer o possível e o impossível para todos em volta do personagem lamberem o seu saco, facilmente transformando uma obra de uma aventura onde o escolhido aprende e cresce, para os sonhos molhados do escritor, onde um completo pedaço de merda sem iniciativa ou mérito algum ganha os poderes mais apelões deste mundo e arranja um harém de 27 garotas dos fetiches preferidos dele que ficam completamente submissas ao grande escolhido que veio lá de fora. É como se os índios aqui do Brasil tratassem Pedro Álvares Cabral como um deus. Tá, essa foi foda. Mas sem estender o assunto mais do que já estendi, hoje em dia existe uma enxurrada de isekais meia boca que criam seus mundos, que também são genéricos e extremamente parecidos
estabelecidos com suas próprias regras, mas que se quebram no momento que o otaku entra em ação. O que é uma pena, e que ao mesmo tempo reflete completamente o cenário atual dos tipos de animação que ficam populares. Se tem poderzinho colorido e waifus, então já entra no hall da fama. Mas para finalmente fechar, eu poderia listar várias outras coisas que eu realmente não gosto da maioria dos isekais que existem por aí, mas acho que essa não é a questão no momento. O que importa é que Sonny Boy, no final das contas, pode acabar sendo chamado de isekai, já que, se formos considerar o que eu disse sobre, ele acaba se encaixando na mesma base, mas eu o colocaria em uma subcategoria que também tem em outras animações, as três que citei acima. Ao invés de ser um personagem escolhido para viver em um novo mundo, é um grupo inteiro de pessoas que precisam sobreviver em um local inóspito e cheio de mistérios a se resolver. Mas enfim, vamos finalmente começar a falar sobre Sonny Boy. Não confundir com a Sony. Sonny Boy é uma animação original que saiu em 2021 e produzida pela Madhouse. Sim, aquela mesma que tempos atrás estava morta, após boa parte dos seus funcionários mais renomados migrarem para o estúdio Mappa, e depois de morrerem desgostosos com uma fábrica de animação. Sobre isso, muitos consideram a Madhouse como um dos estúdios que mais se tinham a liberdade criativa e que de fato saía muita coisa interessante de lá, mas que recentemente passou por alguns anos difíceis com lançamentos cada vez mais capados e sem identidade. Eis que uma galera de peso brota com uma nova proposta e Sonny Boy aparece. Dentre os de maior destaque, temos o diretor Shingo Natsumi, que já dirigiu a renomada primeira temporada de One Punch Man, e o character design Eguchi Hisashi, autor do mangá Stop Hibari-kun, e fez os designs de personagens de outras obras bem faladas por aí, como Urojin Z, Perfect Blue e Mugen Wakusei Survive, que citei anteriormente. E dá para facilmente dizer que o trabalho dessas duas pessoas tá bem reconhecível neste anime. Mas voltando neste tópico mais pra frente, Sonny Boy começa com uma galera de uma turma do terceiro ano que, de repente, e sem motivo aparente, se depara dentro de sua escola costumeira, mas ao lado de fora virou um completo breu, sem absolutamente nada visível do lado de fora. A partir daí, a animação vai nos apresentando aos poucos os personagens e também revela que vários deles começaram a manifestar poderes especiais. Alguns bem simples e outros capazes de quebrar a realidade e moldar um universo completamente novo. Meio que o equilíbrio não é uma pauta aqui. Boa parte de quase todos os episódios, o tempo de tela fica com Nagara, que seria basicamente o protagonista aqui, uma pessoa extremamente pessimista e apática quanto às coisas. Aquele recluso que não corre atrás, que não luta por nada, não tenta e só aceita que as coisas são assim porque sim. E isso se contrasta completamente com a Nozomi, personagem que é basicamente amiga dele, super otimista, despreocupada, honesta, divertida e faz o que quiser quando quiser. O primeiro episódio já é recheado de boas cenas, mostrando o ambiente sem barreiras que a turma percebe, rapidamente questionando aspectos de liberdade de expressão e sociedade sem regras. Alguns cagando e andando pra ordem, fazendo o que quiser com seus novos poderes apelões, e outros com intelecto e poder de persuasão o suficiente para, de alguma forma, tentar colocar a ordem no galinheiro. Acontece um monte de maluquice em cima dos personagens mais recorrentes, e o rumo que o final deste primeiro episódio mostra é que, na realidade, bem, nessa realidade em que eles caíram, este local em que a escola estava emperrada num breu se mostra levada pelo mar que fica perto de uma ilha deserta. Deste ponto em diante, algumas regras acabavam se formando ao decorrer da investigação dos alunos. Primeiro, o mundo em que eles estão, no caso da ilha, é apenas um de estes mundos, que se conectam através de locais específicos encontrados pelo Nagara, mas estes novos locais são completamente aleatórios e, por muitas vezes, impossíveis de se entrar ou manter dentro. Segundo, cada mundo tem suas próprias regras específicas. Por exemplo, dentro da escola, você podia obrigar alguém a fazer alguma coisa como forma de punição. Na ilha, se você pegar algo de outra pessoa sem o seu consentimento ou nada em troca, esta coisa começa a pegar fogo e por aí vai. Terceiro, cada um destes mundos pode ser conquistado, e quando isso acontece, você ganha um resquício de poder, tais como os que os alunos têm. Créditos ao Rajdani, um dos personagens mais carismáticos da animação. Ele tem uma vontade investigativa acima do normal, sempre aparecendo para dar hipóteses e diversas teorias de como as coisas funcionam, e que tem o poder de criar aplicativos ao seu bel prazer. Tudo que indica inicialmente é que estes locais em que eles descobrem são planos existenciais completamente distintos e que vários dos poderes que os alunos ganharam são facilmente capazes de quebrarem regras universais perigosíssimas. Mas mesmo com essas informações, uma parada ainda ficava na cabeça desse pessoal, que seria o porquê deles terem sido transportados da realidade para estes locais estranhos. Enfim, contar muito mais do que isso seria spoiler. O que você praticamente precisa saber de início é basicamente isso. Agora a parte em que eu venho aqui e falo o quão diferente é o rumo de Sonny Boy em comparação às 3 outras obras que citei no início.
Neles é basicamente um drama cheio de conflitos em cima da sobrevivência árdua no lugar perigoso. E a gente vai vendo o passo a passo disso tudo e como, aos poucos, as coisas vão se desenrolando através da evolução que cada um do elenco conquista. Eu diria que em Sonny Boy teria todos esses elementos, mas como a ilha não é perigosa e muitos ali têm poderes absurdos, estes tópicos meio que acabam ficando de lado para se focar em outras conversas. Uma vez entendendo as regras deste mundo, cada um vai para um canto e montam seus próprios grupos enquanto tentam dar um jeito de voltar para casa, sendo este o objetivo principal dessa galera, mas parte do desenvolvimento é bem legal. Ao mesmo tempo em que outras obras se comportam com uma visão quase sempre do desenvolvimento do grupo e suas interações, aqui a direção vai para um lado mais individual, deixando apenas poucos personagens de destaque para que se desenvolvam a partir de suas interações com outros personagens e as coisas em volta. A Mizuho, que consegue sempre ter aquilo que pede aos seus gatos, e Asakaze, um moleque meio arrogante que se acha o escolhido por ter um dos poderes mais insanos da turma, ajudam nisso e são peças-chave para mostrarem uma variedade bem legal de pensamentos. Cada um dali dos principais tem personalidades e formas de pensar bem diferentes, e a direção mostra isso de forma bem nítida. A estrutura de Sonny Boy, apesar de toda a complexidade maluca na ordem de eventos e jeito de contar as coisas, ele segue uma fórmula bem episódica mesmo. Cada um desses episódios vão abrir e fechar os seus pontos focais a se tratar, ao mesmo tempo que se conectam com o decorrer dos eventos, e por várias vezes, a sua primeira camada é bem maluca, mas sempre acaba tendo uma mensagem legal aqui ou ali, por mais que estes pontos não venham realmente a calhar com os personagens principais ou o objetivo principal disso tudo. Às vezes é só o pensamento de um dos personagens se manifestando enquanto o pessoal vai escutando, mas ele sendo episódico, acaba não significando que ele é fácil de entender. Sobre isso, acho que vale levantar este assunto aqui, pois é parte crucial para mostrar para você se este anime vai ser interessante ou só uma maluquice sem base. Dependendo do que tu tá procurando, Sonny Boy pode ser para você ou não. Então vamos lá. Vamos fazer uma hipótese. Digamos que você descobriu Sonny Boy antes de sua exibição e decidiu acompanhar. Tu fica maravilhado com toda a estética de cores fortes e chapadas e direção estranha que deixa as coisas acontecerem sem aquela carga musical dramática que muitos têm em animações. Vendo isso, você provavelmente vai ficar curioso. A animação muito bem feita, com diversos cortes bruscos e inesperados, normalmente poderia te engajar, e o primeiro episódio faz isso muito bem. Ele é bem dosado, tem reviravoltas bem legais e é fácil de compreender. Então o primeiro EP acaba e você precisa esperar uma semana para continuar. E quando o dia finalmente chega, o episódio já começa no meio, sem explicação alguma de como as coisas aconteceram e como tudo já está como está. Nisso você já leva uns 5 minutos para lembrar o que aconteceu na semana passada. Não sei se isso aconteceu com quem acompanhou semanalmente, igual foi comigo, mas a sensação que eu tive foi exatamente essa. Sempre que um episódio novo aparecia, eu tinha que quebrar a cabeça por uns 5 minutos para lembrar da quantidade de coisas que ocorreram no passado, enquanto os personagens estão dando mais informações que entram no meu ouvido e saem pelo outro. E essa estrutura meio que se repete na série toda, e que se escalona bastante da metade pra frente, dando conceitos e nomes ainda mais abstratos aos locais que visitam ou histórias que ouvem. É uma maluquice que só. Por conta disso, sempre vão ter aqueles que vão criticar quem elogia a obra por ser desconstruída, based, complexa, intelectual, filosófica, e outro termo para mostrar sua toxicidade com o desenho japonês. Mas ao mesmo tempo em que eu até entendo o argumento, por mais que as palavras que eles usam serem bem merda, não acho que seja exatamente assim. Sonny Boy não virou provavelmente um dos meus animes favoritos de 2021 à toa. Ele é, no seu produto final, aquela obra esteticamente lindíssima e dificilmente encontrada atualmente, com uma direção insana e um trabalho de áudio excepcional, sendo a maior parte dos episódios sem música alguma, dando destaque ao silêncio e deixando o barulho das coisas em volta darem forma à situação, que mostra momentos de diversas formas inusitadas e no final tem uma baita mensagem da hora, dando bastante foco no Nagara e a sua visão de como o mundo dele funciona, se relacionando com outros personagens, vendo eles seguindo seus jeitos de pensar e tudo mais, dando ainda mais ênfase àquilo que falei antes sobre não ser tanto uma visão de um grupo, mas sim de pensamentos mais individuais dos personagens. E mesmo em boa parte acompanhando semana por semana, de forma bem desnorteada, eu soube aproveitar bem cada um destes eventos mais importantes. E diante disso, não sou uma pessoa que sabe ou tem bagagem o suficiente para fazer análises técnicas nem de animes e nem de jogos. E sempre quando venho aqui falar de algo, é sempre mais demonstrando o que eu realmente senti de legal em cada vídeo. E sobre Sonny Boy, pode-se dizer que decidi pensar em algumas coisas de forma diferente, e isso me ajudou a validar algumas coisas que poderiam ser realmente pontos negativos do anime, como por exemplo, os conceitos completamente confusos ou
eventos importantes que não são presenciados, deixando outros personagens se situando com rápidos diálogos no meio da conversa. Primeiramente, sobre os conceitos abstratos. Eu sei muito bem que isso realmente confunde fácil para quem está assistindo um episódio por semana, e que isso provavelmente foi feito de propósito para realmente confundir. O motivo disso fica ainda mais embaçado, pois são realmente aspectos até demais para no fim a mensagem ser bem simples. E para mim, a questão aqui é a interpretação do porquê ter sido assim. Para alguns pode ser aquela falação do anime psicológico mais vazio, mas ao meu ver, vejo isso mais como um elemento bem pro lado Lovecraftiano da coisa, não pelas criaturas absurdas e tal, mas pela aquela conversa de tratar coisas e demonstrar alguns conceitos que estão muito acima da compreensão humana de forma física. Por ter tantos elementos que mais confunde do que responde, vejo que este é um elemento imposto de propósito porque, obviamente, estamos presenciando uma turma que está para entender coisas que estão fora de que o entendimento humano consegue alcançar. Nada mais justo que o espectador, humano como os personagens que lá habitam, sinta isso. E apesar de isso dar uma certa distância quanto a uma empatia maior com os eventos mais importantes, acho justo dizer que a aventura é surreal, pois não é a realidade. Sonny Boy trata de universos paralelos, passagens de tempo completamente malucas, poderes acima da compreensão, um deus que bane seres de sua existência padrão pura e justamente por apresentarem anomalias e que podem ser facilmente ser substituídas por este próprio deus, a entrar em tantos assuntos incompreensíveis, e isso ser apresentado de um jeito abstrato com formas bizonhas, efeitos visuais incompatíveis e formas de contar fora da caixa com revelação atrás de revelação, tudo isso ser completamente plausível para mim. Um grupo de personagens que se deparam com o irreal e a vida deles simplesmente continua a partir daí. E falando nisso, segundamente, sobre os acontecimentos importantes de outros personagens que acontecem off-screen, sendo contado parecendo pouco importante por não apresentar nenhum impacto sonoro ou visual, mostrando em simples diálogos no meio das conversas entre os personagens, o que parece ser meio seco e sem impacto, parecendo se levar de forma leviana, ou você pode achar que isso ocorre bastante devido a possíveis problemas de produção e orçamento no tempo de tela da série, tendo que terminar numa obra que abre tantas perguntas em somente 12 episódios, dando aquela sensação de que tudo foi super rushado e que é uma suposição justa, ou você pode achar que isso de fato é feito dessa forma, porque em boa parte desses acontecimentos podem ser sim deveras importante para o entendimento deste amontoado de conceitos incompreensíveis acabarem não sendo cruciais para a mensagem final, dando um destaque inicial apenas para mostrar em que situação o personagem se encontra, dando aspecto nas regras deste mundo, fazendo parecer que boa parte dos personagens a gente presencia somente resquícios de momentos em que o protagonista está interagindo com eles. Como o foco acaba não sendo com todos os personagens que são secundários mais pra frente, meio que cada um acaba seguindo o seu rumo e meio que não importa mais tanto para a trama principal saber o que aconteceu com cada um deles. Se cada personagem ali fosse um mundo diferente, seriam como se fossem fios que se encontram e se desencontram ocasionalmente. Uma vez presenciado os pontos de vista de partes secundárias e terciárias do elenco, ajuda tanto na construção de regras e conceitos malucos deste mundo e depois da vida deles que segue. É como se realmente ficassem aberto o que aconteceu com cada um dos seus pontos de vista, pois no final das contas o objetivo inicial ainda está de pé, pela vontade do protagonista e de quem decidiu ajudá-lo. Então, sim, eu passei pano para todos os possíveis problemas de Sonny Boy e isso me ajudou a gostar dele. Levem isso da forma que quiserem. Mesmo depois de toda essa ladainha de perder tanto tempo justificando meus pontos acima de apresentar o anime para quem quer conhecer, meu gosto por Sonny Boy acaba sendo um pouco mais emocional e estético do que técnico. Não nego que me senti desnorteado quando acompanhei semanalmente, mas para validar meus sentimentos com a obra, eu decidi assistir de novo. E agora maratonando, um episódio atrás do outro, e com a dublagem brasileira que saiu no mesmo ano. Isso iria me ajudar a prestar ainda mais atenção no traço, composição de cena e outras paradas do que ter de ficar olhando para baixo para acompanhar as legendas. Confesso que assistir dessa forma não é só muito mais satisfatória, pois fica mais fácil para enxergar vários pontos, mas também para apreciar o cast de dubladores que eu achei bem legal. De início tem sempre aquele desconforto inicial com a mudança de vozes, mas eu me acostumando passei a admirar muito a seleção de pessoas e como elas acabaram encaixando muito bem. Claro, existe um errinho aqui ou ali básico, mas no geral eu achei muito boa. Só não considerem isso fato, pois eu sou horrível quanto a analisar a dublagem de forma mais técnica. Só posso dizer que gostei bastante e que me ajudou a aproveitar o anime de uma forma mais completa. Sonny Boy é uma produção bem acima da média, com uma animação e direção de cena muito bem feitas, quase sempre dando dicas e ângulos interessantes na storyboard. Direção de arte sensacional, com cores fortes e chapadas que parecem ter sido tiradas daquelas capas de álbum musicais de city pop, impregnado com o estilo visual de Hisashi, simples em efeitos, mas que capturam muito bem sua essência. Um contraste muito interessante
interessante e que o conjunto faz encaixar muito bem no posicionamento de elementos. A direção de som é excepcional, abusando da beleza do silêncio, dando por muitas vezes aquela sensação de vastidão que o lugar apresenta e que enaltece ainda mais os elementos visuais, para quando realmente estiver tocando alguma trilha, ela ser realmente situacional, comendo todo o ambiente sendo enfático quando precisa ser. Personagens bem construídos, nem sempre orgânicos, parecendo um pouco mais como recursos de roteiro, mas sempre importantes para o desenvolvimento, isso pelo menos dos personagens secundários e primários. Uma história simples de base e final, mas com um amontoado bagunçado quase artístico, que pode irritar alguns e com razão, mas que abre a subjetividade para eu aqui poder passar pano e acabar gostando ainda mais da obra como um todo. Uma aventura conceitualmente complexa para dar ainda mais destaque que o que precisa ser mudado não é o exterior, mas sim o interior, pelas pequenas coisas, aquelas que estão em sua volta, que te fazem bem e te incentivam a continuar a vida, sendo aquela pessoa que não ligava para nada, para alguém que pode fazer o bem ao seu redor. Talvez uma jornada para o incompreensível seria até demais, mas que acaba considerando para o bem artístico de como o mundo é mais complicado do que imaginamos. O mundo real não está ao nosso alcance, é muito pior do que o incompreensível, escapismo do banimento da existência que faz uma pessoa crescer e realizar feitos muito mais do que as regras universais a deixam fazer. Tudo isso para crescer como um ser humano. Sonny Boy é confuso e pode ser chamado de seinen psicológico pelo sentido mais pejorativo da palavra, mas é algo que ficou no meu coração.